Saudações, duques e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de vídeo do GE sobre o jogo Fluminense e Cruzeiro. Então, sem sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Eu só queria falar para vocês, antes de tudo, que realmente as pessoas se incomodam muito com a minha aparência. Eu não acho errado isso. Mas eu vou tentar manter o máximo possível de barba e o máximo possível de cabelo, porque eu já vou ter uma viagem. É uma viagem que eu vou ter que precisar realmente ter bastante realmente pelo, porque senão eu já fui justamente tudo isso aqui com quase nada e realmente eu passei os piores momentos da minha vida. Então, desculpe, eu não vou cortar cabelo, não vou cortar barba. Não vou, tá? Dito isso, vamos ao vídeo. É 10 graus, 11 graus que eu vou passar lá. Então não me falar assim, ai, que é isso? Cabelo grande, barba grande, fazer o quê? Análise. Fluminense desdobra em campo e arranca a vitória na raça contra o Cruzeiro no Mineirão. Vamos falar em termos linguísticos. Quando a gente pensa assim em arranca, quer dizer, a gente não estava vencendo e aconteceu alguma coisa em campo que acabou a gente fazendo gol e vencendo. Não é arrancar a vitória. Mantenha, eu colocaria, em vez de arranca, eu colocaria Fluminense desdobra em campo e mantém vitória na raça contra o Cruzeiro no Mineirão. Mantenha a vitória. Porque arranca, só pra entender o que significa arranca, cara. Eu vou te arrancar, arrancamento, arrancadura, haste. Tá. Arranca. Deixa eu ver aqui, né, que a gente tem que saber muito bem. Ação ou efeito de arrancar. Safra, colheita, interjeição, marinha. Quem afasta a amizade da vida parece que arranca o sol, que tira o sol, né? Então, mas não foi justamente o arranca. Seria o fenômeno de tira a vitória. Então não. Essa parte aqui que eu mudaria para manter, mas tudo bem. Com 2 a menos no fim, sendo um expulso e um com lesão, Flu segura resultado importante, mas precisa tirar lições da arbitragem. Lições de arbitragem? Eu não vou fazer nenhum juízo de valor, porque esse aqui é o subtítulo, então vamos esperar para ver o que ele vai falar sobre isso. Uma coisa interessante para vocês que estão fazendo, que querem para a faculdade, é o seguinte: o título é para você colocar a sua ideia principal. Só que o que você tem que ver é justamente sobre essas 2 vírgulas. Essas vírgulas aqui. Então, o texto ele tem que conter, só para vocês entenderem melhor, o 2 a menos, o Flu segura resultado importante e tirar lições de vantagem. E eu não entendi esse mais aqui não, porque mais dá ideia de contradição. Estou falando isso aqui justamente para mais jovens que realmente querem fazer uma faculdade e, como eu, não se preocupa muito com a questão da redação. Eu acabei tirando uma redação até boa, né? Eu tirei 600 pontos, mas hoje eu tiraria 900, 1000 pontos. Então, tome cuidado com essa segunda frase aqui. Vamos lá. Não foi uma vitória como o torcedor tricolor vem se acostumando a ver em 2003, não. Em ver. Que vem se acostumando a ver. Não precisa colocar esse A aqui, não. Vem se acostumando a ver em 2003. Com o time amassando o adversário, provavelmente foi o jogo em que o dinizismo teve sua menor posse de bola na temporada,
com só 51%. Isso é muito interessante. Mas foi uma vitória na raça, lembrando os velhos tempos que levaram o batismo de time de guerreiros. O time de guerreiros foi muito justamente por conta de um time que teoricamente era fraco e que se tornou forte. Esse time é forte, então não vem isso. A gente não é time de guerreiros mais. Os 2-0 em cima do até então embalado Cruzeiro, em um Mineirão com mais de 55 mil torcedores, na noite de quarta-feira, foram extremamente importantes para se recuperar do campeonato e na moral após o frustrante empate em casa com o Vasco. Sim, eu acho que foi muito frustrante. Eu acho que a torcedor tricolor sai no estádio justamente feliz pelo time ter amassado o Vasco, mas triste pelo resultado. É isso que eu pude ver lá dentro. Eu fui no jogo, para quem não sabe, tem até o vídeo mostrando o meu ingresso. Ainda mais pela forma que foi. Foi um jogo muito físico, em um gramado ruim demais, e jogando 16 minutos com um jogador a menos. André foi expulso, e 11 com 2 a menos após a lesão de Alexander, quando já não via mais substituições. Isso é muito importante falar. Ou seja, a gente jogou com 9 em campo. Então, só pra gente falar, então já falou sobre 2 a menos. Então agora eu vou ter que falar sobre o resultado importante. Os 9 guerreiros em campo precisam desdobrar para segurar o abafo do Cruzeiro. E cumpriram a missão com sucesso. Durante o período que ficou de desvantagem numérica de 2 jogadores, o Fluminense foi na base da vontade e não cedeu nenhuma chance de gol ao adversário. Tá, o chute de longe, teve um chute de longe que foi meio tenso, mas já é chute de longe, então não tem como fazer nada. Mas no 11 contra 11 foi um duelo bem mais equilibrado do que aconteceu naquele 3-0 do Tricolor sobre a Raposa ano passado no Mineirão pela Copa do Brasil. Até porque era um time completamente em desenvolvimento, né? Mas já mostrou o resultado aqui e eu gostei. Sim, foi diferente do que aconteceu. Eu não esperava tanto equilíbrio assim, mas o Pepa tá montando um time interessante. E aí tem um scout aqui sobre os resultados. E a precisão do passe, cara, o Fluminense tem menos, não consegue ter menos do que 88% de precisão de passe, cara. É impressionante isso. O Cruzeiro teve bem mais volume, 28 finalizações e 8 chances de gol, 2 delas no mesmo lance. No primeiro tempo, Neto Moura, aos 16 minutos, entrou em posição legal e mandou na rede pelo lado de fora. Não sei se é posição legal não, tá? Bruno Rodrigues, aos 30, desperdiçou um contra-ataque de 3 contra 2. 5 minutos depois, Cano salvou em cima da linha uma cabeçada de Luciano Castan. Isso tudo aconteceu no primeiro tempo. Na etapa final, Neto Moura e por aí vai. Eu não vou falar sobre isso. Então aqui tá falando sobre o que o Cruzeiro fez, né? Pra segurar empate. Então, ele tá falando sobre o resultado importante. Já tem que vir a questão do empate. Mas antes disso, já que a gente fez 2 módulos de 3, faz tudo esquecido aqui, se inscreve no canal, faça o tiro pra você que curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela pra me ajudar a qualquer valor. E olha só como que eu tô ajudando. Eu estou ajudando além da redação pro Enem, que eu vejo muitos jovens, eu fiz uma análise completa e muitos jovens me assistem no meu canal, mas também eu estou analisando tudo com vocês para ver se realmente essa análise está bem feita e está muito bem feita até agora. Por sua vez, o Fluminense era bem mais letal. Chegava a menos, mas com mais perigo. Foram só 10 finalizações e 5 chances, sendo 3 delas em mesmo lance, aos 42 do primeiro tempo. Uma sem querer, com um chute de Marlon batendo na cabeça de Cano, foi na trave. Na sobra, Oliveira salvou em cima da linha a finalização de Lima, e no rebote Ganso enfim aproveitou o gol. Até porque o Ganso já estava ali, já estava vendo, já estava assim, cara, eu vou chutar dessa maneira, a bola vai vir dessa maneira, então o Ganso soube justamente fazer isso. Além disso, eu gostei, tá? Além disso, houve mais 2 oportunidades claras. Uma bomba de Cano aos 29 do primeiro tempo, que podia ter rolado para áreas livres, e isso daí pra mim achei vergonhoso. É isso que eu falei. Eu fiz uma reclamação no meu pós-jogo sobre esse exato lance.
E o gol de cabeçada do argentino, livre na área aos 8 minutos do segundo tempo, com o toque de Guga. O segundo gol tricolor, que foi quase o puro suco de dinizismo, com a jogada começando com o Fábio lá atrás. Se lembra do Fábio, que todo mundo reclamou? Tava lá. Passando por 9 jogadores diferentes até terminar no cruzamento certeiro de Guga para Cano. Mas na maior parte do jogo, o Fluminense soube sofrer, principalmente sem se expor muito de contra-ataques. Eu acho que isso aqui já é uma mudança significativa na postura do Diniz. Nem todo jogo a gente vai conseguir realmente manter esse envolvimento todo. E a gente ter justamente um jogo como esse, deixa mais tranquilo. Eita. Feito diretamente relacionado a Alexandre. Que partidaça do garoto, que esbanja de personalidade. Tá, isso aqui não é importante. Vamos lá. Agora vamos falar sobre a terceiro modo, que é a do lições de arbitragem. Transpiração de posição à parte. O Fluminense também precisa tirar lições desse jogo com relação à arbitragem, principalmente no que se refere ao aspecto emocional. Não, cara. Quando uma coisa é muito injusta, não adianta você controlar. Uma coisa que eu pouco vejo... Cara, a cada vez mais eu tô vendo os técnicos falando sobre humanidade e cada vez mais os juízes se desumanizam. A ponto de que realmente, tipo... Pô, sério mesmo que você não pode, pelo menos, ir pro VAR? Você tem tanta certeza, sim, juiz? O que eu falo é o seguinte... Na minha concepção... Quando o juiz marca um pênalti, ele tem que ter muita certeza. Isso daí não deixou transparecer em nenhum momento do jogo. No momento daquele pênalti. É isso que eu tô te falando. Quando o cara realmente fala assim, pô, eu chegaria lá e falaria assim, ó, parou, eu tenho certeza, aconteceu isso e ponto final. Todo mundo ali. Ele não fez isso. Se você for ver o lance de todas as discussões, você vai ver que em nenhum momento o juiz se posicionou dessa tal maneira. É chamado de posicionamento. Entendeu? Então não. Desculpa que isso aqui não é realidade. A reclamação acentuada de André, mesmo sem ofensa e mesmo que tenha razão, dessa vez não comprometeu, mas pôde prejudicar o resultado lá na frente. Não vai prejudicar porque é contra o Cuiabá e o Cuiabá é tranquilo. Há uma anotação na arbitragem do 2003 para ser mais rigorosos com desempenho desse tipo. O problema é quando realmente é justo. Sabe? Cada vez mais a gente vê isso e cada vez mais gente como o próprio Thiago Lima, que é justamente o autor dessa matéria aqui, fala sobre a questão da humanidade. Ou seja, de um lado ele fala sobre isso, mas quando acontece isso, vai para onde de humanidade? O juiz não tinha certeza. Cara, eu peguei e quis analisar sobre o que ele achava sobre os... Eu peguei vários ali. Os torcedores do Botafogo, os torcedores do Vasco, os torcedores do Flamengo. Todos eles falaram assim, cara, eu não vi pênalti. Aí eu falei assim, não, eu vou até ampliar mais esse escopo. Eu vou pesquisar muito mais isso. Torcedores do Palmeiras, torcedores do São Paulo, torcedores do Corinthians, torcedores do Santos. Cara, não teve... A situação foi a seguinte, entre eu tenho dúvida que isso foi pênalti ou eu tenho certeza que não foi pênalti. Cara, não é possível que aconteça uma coisa dessa maneira entre um não pênalti por uma dúvida de pênalti que tem alguma coisa que escalone para depois disso. É a ordenada e para ordenada, né? Só pra você entender isso. Ordenada e para ordenada. Que é o XY. Não. Que é o XY. Entendeu? Tipo, vamos dizer que isso aqui seja... vou colocar aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui seja a ordenada e a para ordenada. Aqui tá falando que eu tenho dúvida que isso é pênalti. Isso aqui é o grau de certeza. Ou seja, o que eu vi pegando tudo é que ou é menos 10, ou seja, eu tenho completamente certeza que isso não foi pênalti, para
para um que eu tenho certeza, eu tenho dúvida que isso foi pênalti. Então, tipo, o juiz ele tá aqui, ó, como 10. Mas todo mundo, todos os rivais do Fluminense falando que tem dúvida, ou, exceto o Cruzeirense, que realmente esses sim eles estão mais ali. Mas assim, todos os rivais falando que tem dúvida, ou se falam que não foi pênalti. É realmente isso que acontece. Então assim, a lição de moral é, de novo, a arbitragem não sofre nenhuma punição. A Edna, por muito menos, sofreu punição. Sabe o que me parece isso? Me parece que, no caso dela de ser mulher, tá tranquilo puni-la. Mas no caso de ser um homem, não tá tranquilo. Cara, isso é muito ruim pro futebol brasileiro. Isso mostra justamente uma vergonha. Não é possível que a Daiane Muniz, que sempre foi uma árbitra de VAR contestadora da arbitragem de campo, não tenha falado pra ele assim, cara, você tem certeza realmente que foi pênalti? Que você não tá gerando um problema maior pro futebol por conta disso? Eu conheço a Daiane Muniz. Toda vez que eu vi o cara tendo a certeza e a Daiane Muniz falando isso. Ou seja, mais estranhamento ainda. Isso se chama estranhamento. Isso daí se chama estranhamento, ó. Estranhamento. Isso daí se chama estranhamento. É justamente isso. Então, novamente, a minha análise é o juiz não soube se portar como juiz e logo ele não tem que merecer as mesmas posturas que o juiz tem. Acabou. Pelo amor de Deus. E com a bola rolando é preciso evitar contatos por trás na área. Cara, então você vai anular completamente o futebol brasileiro. O futebol mundial. Cara, meu Deus do céu, cara. Tem que ter revisão, cara. Por mais polêmica que tenha sido a marcação do pênalti, a imagem mostra claramente que houve uma carga antes do Mano. Não houve! Não houve por isso, cara. O braço dele já estava muito além, cara. Que carga que você tá vendo, cara? Ninguém viu essa carga. Houve um toque. Toque. Carga é você manter o toque para mais longe. Mas ele tava com o braço completamente esticado. Tanto que o Manuel, quando ele falou assim, cara, isso, que é isso aqui? Tanto que a primeira reação do Manuel foi: o que eu fiz? É o suficiente para atrapalhar o movimento do cabeceio do atacante do Cruzeiro? Não dá pra. Cara, não houve carga. Quando a gente fala sobre carga, essa palavra carga aqui é uma palavra da fisioterapia. E ela fala sobre isso. Sobre o quanto de peso você deu. E sinceramente mesmo, é impossível o Manuel ter dado um peso de carga no jogador. Ele caiu, ele se jogou, ele sentiu o toque e se jogou. Ou seja, novamente você beneficia os infratores em vez das vítimas. Não dá pra entender. Isso está na regra. Isso está na regra da FIFA, está na regra do futebol brasileiro, está na regra de qualquer futebol. Quando o jogador inventa uma falta, era para cartão amarelo pro jogador adversário, não pro Manuel. Mas em tempo de VAR, que nem foi o caso no Mineirão, movimentos assim abrem margem para esse tipo de interpretação. Ou seja, ele até fala aqui, mas o VAR, agora que você fala sobre o VAR, depois que você falou isso tudo aqui, falta informação, né? E aí ele fala sobre isso. O que eu falo é o seguinte, gente, não é possível que eu escutei de vários e vários torcedores rivais ao Fluminense. O que eu fiz? Só pra você ter uma ideia. O que eu fiz? Eu peguei, foi do Atlético Mineiro, torcedores do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do Santos, do Internacional, do Grêmio. Cara, todos os torcedores, eles estavam justamente naquelas situações. Ou era que tinha uma dúvida enorme que aquilo ali era pênalti, ou era negativo, se lembra? Negativo. Ou era porque tinha certeza que aquilo ali não foi pênalti. A pergunta é, como é que o juiz deu? Você sabe uma coisa que eu vou falar? Eu já falei, já tem lá uma análise do que tricolor arbitragem, que é uma vídeo-resposta ao Felipe Melo falando sobre isso. Se você dá mais capacidade ao juiz,
você tem que também dar mais responsabilidade. Dito isso, eu vou falar mais uma frase do Peter Parker. Com grandes poderes, há grande responsabilidade. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o tempo para você que é curte, comente, compartilhe. Reja na questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e salve tricolor.